Olá, olá Brasil, olá Paraná, Foz do Iguaçu, Tríplice Fronteira. A você que nos assiste hoje ou em qualquer tempo, graças à tecnologia, estamos direto de Foz do Iguaçu, uma das mais lindas regiões do mundo, acompanhando o evento do Iguaçu Valley, o Summit 2024, um evento com expansão latino-americana, com pitadas de toques do mundo todo, e o podcast Estação é também o podcast do evento aqui de Foz. Nós vamos falar bastante a respeito dele, mas hoje abro alas para os convidados que já estão aqui no estúdio que nós montamos. Senhor Mário Camargo, ele é diretor de comércio exterior da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, que é uma das organizadoras desse evento tão importante. E o senhor Luiz Bernardes é o homenageado, o primeiro homenageado do evento, com uma comenda, uma menção, uma moção de homenagem chamada Pedro Basso, que emocionou a todos agora há pouco aqui na abertura do evento, inclusive ele e seus colegas de História da Receita Federal, porque foi onde ele fez História. Eu vou pedir ao senhor Bernardes que me permita falar com um dos anfitriões do evento, porque acho que ele é a pessoa ideal para nos dar as boas-vindas, né? Eu, como vim de Cascavel com o nosso time para ajudar o evento, parceiros do evento também, e o senhor como homenageado de hoje. Senhor Mário, obrigado por nos receber nesta lindíssima cidade que o Paraná tem, a nossa Foz do Iguaçu. Obrigado. Bem, muito obrigado pela deferência. É um prazer, inclusive, participar desse podcast junto com uma personalidade tão importante, né? Que nos honrou muito e virou a chave de Foz do Iguaçu, na realidade. Foi um diferencial, foi um divisor de águas. O Dr. Bernardo foi, sem dúvida nenhuma, essa homenagem é mais do que merecida, e eu acho até que um pouco tardia, mas ela é merecida e muito merecida, porque o Dr. Bernardo fez a diferença. Quando nós lembramos que os hotéis, a grande maioria dos hotéis ali naquela região da Vila Porte, Jardim Jupira, sim, e até alguns do centro da cidade, eles serviam como depósito de mercadoria, entende? E isso deveria ter uma ação enérgica da Receita Federal, principalmente, e foi isso que o Dr. Bernardo fez, com muita galhardia, com uma equipe muito forte, muito voltada, e eu acho que na época o Dr. Bernardo ficava mais em Foz do Iguaçu do que em Curitiba para coordenar esse trabalho, mas foi um trabalho assim muito bem ordenado, com delegados que compraram a ideia também, porque não adianta o superintendente ter uma ideia e depois não ter uma equipe que abrace essa ideia, entende? Então, quero também parabenizar aqui, deixar registrado, parabenizar o Danilo Vendrusco, que é o nosso presidente, que teve a ideia, levou para o conselho, levou para a diretoria essa sugestão e foi, diga-se de passagem, foi aprovada por unanimidade, não teve um voto contra, não teve uma contestação. Então o Dr. Bernardo é unanimidade para nós, é unanimidade na cidade. Ele deveria receber o título de cidadão honorário de Foz do Iguaçu, isso sim, também, né, seria uma outra honraria, porque eu acho que aí a gente faz outro podcast. Ele fez por merecer essa homenagem de hoje, sem dúvida. Doutor Bernardi, é possível falar de Foz do Iguaçu e não falar de comércio exterior, né? Sem As dúvida. coisas estão emanadas. E é impossível não falar de comércio exterior sem falar da evolução do mercado de um modo geral, que passou, evidentemente, pelo compliance da Receita Federal, que também evoluiu, como essa própria região. Como é que é para o senhor ser homenageado, tendo em vista o fato de que essa história também foi contada pela Receita Federal? Talvez não com protagonismo, mas é característico da Receita Federal, né? Parabéns pela homenagem. Viu? Muito obrigado pelas considerações, obrigado pelas palavras, obrigado ao Dr. Mário também pelas suas palavras, sempre um parceiro presente em todos os nossos desafios. Sem dúvida nenhuma, né, que é muito honroso, depois de uma jornada de 20 anos praticamente, você ser reconhecido pelo bom trabalho. Porque, veja bem, a Receita Federal, nós somos cobradores de impostos, né, na matéria tributária, e somos controladores do comércio exterior brasileiro. Então, ninguém gosta de pagar imposto, o cobrador de imposto também não, né? Então, e nós aqui temos uma situação diferente, né? Onde estamos sendo hoje reconhecidos pelo trabalho realizado, não é por outra razão não. E sempre trabalhamos em parcerias. A Associação Comercial e Industrial, a Associação dos Despachantes sempre foram parceiros da Receita Federal.
A CIF, né? Outras entidades, município, estado do Paraná, nós tivemos muita ajuda, a PIB do Paraná foi muito parceira das nossas ações. Então, é um conjunto de coisas. Fizemos, é bom lembrar também que a Ponte da Amizade, a cabeceira, a aduana da Ponte da Amizade foi muito difícil. Arrumar dinheiro, aprovar processo que tive que passar pela mão do ministro, evidentemente. Não foi fácil aprovar, mas conseguimos aprovar e temos uma aduana hoje boa, adequada, né, às nossas necessidades. O Porto Seco lembra as instalações da Antomar. O Porto Seco eram cubículos velhos, imundos, né, abandonados, e eu cheguei lá, a primeira vez que não é possível. Eles têm que mudar. Aí a gente conseguiu, com a permissionária, fazer novas instalações, modernas, funcionais, sem luxo. Isso era uma condição. Elas têm que ser modernas, funcionais, mas não pode ter luxo. É dinheiro público. É dinheiro público. Eu fiz também outras obras, fizemos uma delegacia muito grande lá em Florianópolis. Fizemos outras instalações. E sempre com essa linha, temos uma coisa moderna, funcional, sem luxo. É dinheiro público. Porque a gente vê de vez em quando obras faraônicas aí, custeadas pelo dinheiro público, que é dinheiro do contribuinte, não é o dinheiro do governo. O governo não tem dinheiro. Esse cuidado é muito importante. Nós estamos vivendo agora uma manchete nessa semana que dá conta que 12 dos 14 estádios feitos para a Copa no Brasil ainda não foram pagos. Então, realmente há que se pensar. E nós estabelecemos isso como diretriz, inclusive fazer a administração financeira de forma eficiente. A delegacia de Florianópolis, quando nós fomos inaugurar a delegacia, uma série de convidados e um parlamentar chegou para mim: tudo bem, deve ter gasto mais de 100 milhões aqui. Eu digo, não, eles foram 25 milhões. Uau. Ele me olhou surpreso: 25 milhões? Como assim, né? E uma boa obra, sem luxo, mas uma boa obra. Mário, a fronteira, ela evoluiu sobre muitos aspectos, mas aqui sempre foi uma linha tênue, porque é uma fronteira tríplice. Nós estamos falando de mais 2 países que também precisaram aderir em algum momento à evolução, ao crescimento, à fiscalização, os cuidados que não só a cidade tem, mas o Brasil, porque Foz do Iguaçu é o Brasil na fronteira. A CIF é parte importante sem dúvida, desse diálogo, né? Sem dúvida. Eu gostaria até de deixar registrado, eu trabalho com o comércio exterior há 44 anos. Nós fundamos a minha empresa, a Exact, que foi fundada em 1980, dia 20 de abril de 1980. Há 44 anos, eu passei por todos os delegados, desde do Lázaro, né? Todos os delegados da Receita, eu tive a oportunidade de passar pela administração deles. E quando a Receita Federal fez 50 anos, ela fez uma homenagem a 3 pessoas em Foz do Iguaçu, 3 empresários. Um foi da UDC, o Fábio Prado, né, inclusive pelo serviço que ele prestou na aduana, que ele fez aquele projeto todo da nova aduana lá da Ponte Internacional da Amizade. Aquela revitalização que foi feita foi tudo com um projeto da UDC, que foi gratuitamente fornecido para a Receita Federal para fazer a execução. Depois o Danilo Vendrusco foi outro que foi homenageado pelos serviços prestados, inclusive por essa visão dele, dessa aproximação, inclusive com o Dr. Bernardo, de trabalhar a CIF, trabalhar em prol da formalidade, não da informalidade, não permitir que aquilo que estava acontecendo, né, continuasse. E outro fui eu. Eu tenho a honra de ter recebido essa honraria da Receita Federal. Então nós fomos 3 empresários que fomos agraciados com uma medalha e um quadro pelos serviços prestados. O meu serviço, na realidade, foi sempre dentro da CIF, fazem 22 anos que eu estou dentro da CIF, e durante todo esse tempo a gente trabalhou para a formalidade, para defender o certo. Se a legislação está errada, ou se ela entrava alguma coisa, a nossa meta sempre foi: então vamos mudar a legislação. Durelex, sedilex. Exatamente. Né? Mas se a legislação não nos contempla, vamos atrás para mudar a legislação e fazer com que entenda a nossa realidade aqui.
Porque, infelizmente, o regulamento aduaneiro, o decreto que regulamenta nossas atividades, ele está mais voltado para o porto e aeroporto, o transporte marítimo e aéreo. O rodoviário é um puxadinho. Então, depende muito das ações nossas da fronteira, de levar para as autoridades para dizer, ó, isso aqui não cabe a nós, isso aí é para o marítimo. Para nós, o rodoviário, nós temos diferenças muito grandes, desembaraços fracionados, uma série de coisas que no aéreo e no marítimo não tem. Então, para entender isso, é nós que temos que levar. As autoridades que estão lá em cima, o Dr. Bernardo, que está na superintendência, se não for levado para ele essa demanda, ele jamais vai entender que isso existe aqui, entende? Mas para ser levado é preciso um bom nível de relacionamento. E de credibilidade. De credibilidade. E de credibilidade. Foi isso, doutor, que o senhor conseguiu trazer para esse teu modus operandi? Muito relacionamento, muito diálogo, abertura? Perfeitamente, muito diálogo. Muita cooperação, né? Porque você não constrói algo coletivo sem cooperação. Se cada um ficar na sua, não dá nada certo. Dá aquela história, mandurinha não faz verão. Com certeza. Não faz verão. E nós aqui conseguimos, com as parcerias, fazer muita coisa. Foz do Iguaçu hoje é o maior porto seco da América Latina. Incrível isso, hein? Não era. Eu coordenei o Comitê Aduaneiro do Mercosul durante 8 anos. Fiz algumas negociações, a negociação pelo Mercosul aqui. Depois eu constituí aqui um chefe regional, né? Tinha um chefe regional, que era contemplado pelo Acordo do Recife. E o que a gente fez? Estimulou o Paraguai e a Argentina a usar o nosso Porto de Paranaguá e o Porto Seco de Foz. Né? Eu lembro e foi isso que aconteceu. Também porque eles precisavam, né? Sim, no caso do Paraguai, ele tinha a opção de descer o rio, Paraguai e Paraná, e sair por Buenos Aires. Certo. No caso do Paraguai. Nós estabelecemos, como eu digo, horários diferenciados, de madrugada, traziam caminhões totalmente diferenciados, adaptando. E aí, o maior porto seco da América Latina. Porto Seco tinha capacidade, quando eu assumi aqui, para 250 carretas. Hoje está para 800 carretas. E vai ficar com 1.800, acho que se Deus quiser. O doutor Bernardo foi quem criou esse diálogo com o Paraguai, principalmente nas reuniões bilaterais. Nós tínhamos muitas reuniões bilaterais e, na época, o diretor-geral da aduana no Paraguai era o Pablo Cuevas. Isso, né? E houve um interligamento entre o Pablo Cuevas e o doutor Bernardo, e aí nós avançamos muito na relação com o Paraguai. Dessa relação de confiança, né? Exatamente. E de diálogo, que eram reuniões periódicas que eram provocadas pela Receita Federal, chamar os paraguaios aqui para tratar dos assuntos aduaneiros e trazê-los para cá, entende? E não é só comércio, né, doutor? É diplomacia. Nós estamos com um país amigo, vizinho, sem dúvida, né, que precisa de atenção. O Paraguai não tem saída para o mar. Não tem saída para o mar. Então, eu sempre entendi isso. E com as negociações, acho que o Danilo lembrou, eu não fechava negociação se não fosse bom para os dois. Se não era bom para o Paranaguá, eu digo, não, então vamos segurar e vamos ver como é que vamos fazer, vamos melhorar, vamos aperfeiçoar, vamos mudar. Aquela história, o negócio é bom quando é bom para os dois. E nas relações internacionais não é diferente. E uma pessoa que foi fundamental também nessa inter-relação foi um adido da Receita em Assunção, que foi o Evandro, né? O Evandro foi uma pessoa, saudoso Evandro, que criou assim uma facilidade desse diálogo e aproximação. Então, eu acho que o mais importante para nós na fronteira é sentarmos e conversarmos. Todos nós temos problemas. Nós temos problemas e eles têm problemas também. Você que está chegando agora, eu estou com o Mário Camargo, da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, diretor de Comércio Exterior, e o Dr. Bernardo, homenageado com a comenda Pedro Basso, por seus relevantes serviços prestados à frente da Receita Federal Paraná Santa Catarina. E eu vou contar um episódio aparentemente corriqueiro, para me dar a própria deixa para fazer a pergunta que eu quero fazer para os senhores. Dia desses, eu venho muito ao Paraguai. Minha esposa e minha filhinha, elas gostam desse passeio, gostam muito de Foz do Iguaçu. Eu venho muito aqui. E na volta de Ciudad del Este para cá, eu cometi um equívoco.
que geralmente não faço, e passei muito desapercebido com os vidros fechados. E aí o rapaz bateu assim, deu um grito, eu me assustei, e aí o rapaz baixou o vidro. Mas a abordagem dele foi extremamente gentil. Estava com minha mulher, estava com minha filhinha, uma criança, mas ele foi muito amável. E ele perguntou, o senhor não sabe que tem que deixar o vidro abaixado? Eu falei, rapaz, eu sei. E eu esqueci. E ele falou assim, não, isso acontece. Aí abriu o documento, conversamos, falou da compra, da família. Entramos numa seara mais amistosa, porque ele percebeu que era um cidadão do bem, eu percebi que era um profissional amável. Passa muito por isso, aí a pergunta, essa evolução do tratamento, a formação e capacitação de equipes mais didático e pedagógicas, porque o trabalho dos senhores é didático e pedagógico, né? Às vezes a gente precisa aprender ou lembrar o que sabia. Claro. Eu gosto muito, quando se fala nesse tema, de um princípio que eu sempre adotei. Sim. E sempre divulguei, que é o de dar ao contribuinte o tratamento do contribuinte e o infrator o tratamento da lei. Isso tem muita coisa a ver com isso. Quando se fala em tratamento de contribuinte, nós temos que entender que o cidadão brasileiro é o quem paga efetivamente o imposto. Os governos são responsáveis pela administração desses recursos. Mas o governo não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro. O dinheiro que nós arrecadamos, via DARF, Receita Federal, vai para o Tesouro Nacional, não é do governo. E no Brasil se mistura muito isso, né? Não é dinheiro do governo. O governo deu não sei quantas cestas básicas. Não deu, não é dinheiro dele. O governo fez uma ponte. Não é o. O governo destinou. Não é dinheiro dele, é dinheiro. Isso para nós sempre foi muito, e é hoje muito presente. Esse de dar ao cidadão um tratamento de cidadão. Eu participei de uma iniciativa em 96, que nós começamos a desenvolver o Centro de Atendimento ao Contribuinte. Hoje é CAC, mas eu participei, eu fui um dos primeiros a desenvolver, como eu era delegado de Porto Alegre. E não era muito bem aceito isso. Não era muito bem aceito. Porque, vamos dizer, mais no passado, né, o tratamento ao cidadão era muito rígido. Mas não era bem aceito pela coletividade ou pelo contribuinte? Dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. Por quê? Porque você vai criando com o tempo, né, em razão, eu sempre digo os cacuetes da profissão. Sim, perfeito. A gente trata o dia todo com fraude, com sonegação, crime transfronteiriço. Cria uma casca, prendendo, fazendo, né? E nós fizemos operações, eu fiz operações em 2006, não me esqueço, 137 prisões numa manhã. Meu Deus do céu. 400 ônibus apreendidos numa manhã. Uau. E operações assim com 30 prisões, 50. Isso é muito. Mas é complexa essa atividade. É uma atividade policial, ela é complexa. E você tem muita resistência, tem muito revide, é de risco. Né? Isso eu sempre entendi, vamos fazer isso, dar ao contribuinte um tratamento adequado, cidadão que paga o imposto, que contribui, que produz, que gera emprego, que gera renda. Eu sempre tive, talvez minha formação de Sebrae lá nos anos 70. Sebrae. Por isso que eu tenho o César é um cara muito excelente. De dar atenção especial a quem trabalha, a quem produz. Né? Hoje, 70% da mão de obra brasileira está nas micro e pequenas empresas. Né? Você sai dos grandes centros, só tem micro e pequena. A dos polo industrial, o resto, pequeno e grande. E esse mantém. São pessoas, como é que eu vou dizer, muito preocupadas em cumprir com as suas obrigações. Vou contar um fato. Eu era delegado de Caxias do Sul, em 94. Eu estou lá, fechava o meio-dia, abriu um e-mail, aquele horário. Aí tinha um cidadão parado eu saí meio-dia e 10, meio-dia. Sai um cidadão parado na porta da delegacia, o que sobrou muito medo. Vou lá ver o que está acontecendo. Aí, bom dia, boa tarde. Né? O que o senhor está procurando? Não, eu tinha um papel na mão, eu vim aqui, me disseram que é para vir aqui para pagar isso aqui. Eu não sei ler. A dívida dele era R$7 e alguma coisa. Ele disse, mas o senhor vem da onde? Não, dizia, distrito. Ele pegou um ônibus para vir até Caxias do Sul e na rodoviária ele foi a pé, atravessou a cidade porque não tinha dinheiro para pagar.
Foi a pé, só tinha dia para voltar para casa. Atravessou toda a cidade para vir lá. Para pagar uma. R$7. Eu acho que a gente deu. Não, digo, se eu fico tranquilo, daqui. Digo, não, depois eu pago. Eu pago, senhor. Ele, não, mas digo, o senhor pode ficar tranquilo. Aí eu me identifiquei, ó, sou delegado, assim. Aí o cara ficou todo emocionado. Eu atendi ele. Imagina, cidadão. E aí digo, não, deixa correr, o senhor pode ir para casa, tranquilo, que o senhor não está devendo nada. Aí chamei a colega e disse, olha, meu está aí R$7. Está mais do que comprovado que é o pequeno que paga em dia. Sério. Você não encontra fraude. Não. Ele tem uma preocupação econômica, o CPF dele, ele paga rigorosamente em dia as suas contas. Isso é normal e a gente vê. Agora veja só a dificuldade que a gente iria enfrentar se nós tivéssemos um superintendente que não fosse assim tão receptivo, e empresários se aproximando da Receita Federal. Isso causava certo. Esse cara pode vir reivindicar alguma coisa em causa própria. A gente fez muitas operações com a FIEC, agora falando mas fizemos muitas operações conjuntas. O Sebrae, através do Sebrae. Nós nunca levamos um projeto ou defendemos alguma causa na Receita Federal em prol de algum segmento nosso. Nós defendíamos pela coletividade. Entende? Então, tudo que nós levamos para a Receita, que a gente propõe hoje, continuamos ainda alterações de legislação e coisa, é justamente para atender uma coletividade. Nós não olhamos para o nosso umbigo, a gente não legisla em causa própria. Claro, até já caminhando para o fim da nossa prosa, nós, sem demérito nenhum a qualquer estado, porque fiquei 21 anos em Rondônia e amo o norte do Brasil, mas o Paraná tem uma característica associativista. Muito grande. Muito grande. E as associações comerciais e industriais são muito presentes na rotina da sociedade, atuantes e benéficas. Isso ajudou em que nós chegarmos, por exemplo, num evento como esse, que ele é extraordinariamente. É você acreditar, porque esse trabalho todo é voluntário. Sim, pois é. Todo esse trabalho é voluntário. A associação, a não ser os diretores que são da casa, ninguém recebe absolutamente nada. Nem a diretoria, nem o conselho. Então, é você olhar para a cidade e aquilo que você faz, você sabe que vai refletir para o bem da cidade. Entende? E vai melhorar o ambiente, tanto para você viver como para você trabalhar. Eu sou do Rio Grande do Sul, eu vim de Soledade, do Rio Grande do Sul, Alto da Serra do Botucaraí, sou gaúcho, saí em 73 de lá, vim para o Paraná, e eu considero o Paraná minha terra, e considero Foz do Iguaçu mais do que Soledade, porque hoje Soledade não tem mais ninguém, eu tenho 2 amigos de Soledade, entende? Da minha geração já praticamente todos foram, aqueles que não foram embora, aqueles que ficaram lá, muitos já se foram, entende? Mas o nosso trabalho, e o trabalho aonde nós chegamos, é justamente esse idealismo, é trabalhar em prol de uma sociedade, sem você visar lucro, sem você visar nada. Nós chegamos num patamar que a gente pode dar uma contribuição, né, sem esperar retorno, esperamos o retorno para a coletividade, para você ter um ambiente bom de trabalhar, um ambiente bom para viver. Você, depois que o Dr. Bernardo fez o que fez, e que causou inclusive algumas dissidências dentro da própria entidade, né, nós estamos vendo aí os investimentos nos hotéis. Olha o que nós temos hoje de hotéis em Foz do Iguaçu. As pessoas... Na época, 80% foi dado que vocês vão me passar, 80% dos hotéis eram ocupados por moambeiro. Por moambeiro. 80%. E as grandes redes não vinham investir aqui, porque não tinha sentido, não tinha turista. Não tinha turista. Quantos leitos tem hoje? 30 e poucos mil leitos? Tem 33 mil leitos. Então, na época era 11 mil. Eu lembro desses números. 11 mil leitos. 80% era ocupado. E vou te dizer uma coisa, e para Moamba, eu acho que não tem nenhum leito mais. Nós tínhamos hotéis lá naquela região ali, que eles não tinham nem colchão. O cara tinha o quarto, ele pegava o quarto, tomava um café, chegava de manhã, tomava um café, iam para o Paraguai e faziam do quarto o depósito. Tomavam um banho e depois iam embora. Então nós não deixavam era depósito. Absolutamente nada para nós. Nada, absolutamente nada em termos financeiro, e criava um programa social muito grande, que você ia daqui a Cascavel encontrando gente que tinha a profissão de muambeiro, né?
e que iam nos ônibus para fazer a cota, para passar a Receita Federal no barracão e depois pegar um carona para voltar para fora. Entende? E você não conseguia nem pessoas para trabalhar no escritório, porque eles ganhavam aí 100, 50, 100 dólares por dia. Como é que eles iam querer trabalhar no escritório ganhando salário? Daí a importância, ou o peso, se é que eu posso usar essa palavra, doutor Bernardo, de uma homenagem como essa de hoje. Muito obrigado. Sem dúvida. O peso de uma história que foi contada, não só pelo senhor, claro, se me permite, mas um time todo. O senhor acabou, Sim, é uma equipe, né? Liderando, É uma equipe, exatamente. Treinando, capacitando. Muitos deles estavam aqui. Tem um número que eu vou ter que dizer. Na minha gestão, nós aprendemos 52 mil veículos. 6 mil ônibus. 5 mil caminhões. Nós chegamos a ter no pátio daqui em torno de 8 mil veículos empilhados. Não tinha parte onde botava os carros Um em cima do outro. um em cima do outro. E foram feitas, isso também me deixa muito orgulhoso, 10.300 e poucas prisões em flagrantes. Por narcotráfico, arma, munição, contrabando, evidentemente, de tudo. Mas muita droga, muita arma, muita munição, de todos os jeitos, de todos os tipos. Então nós tínhamos uma média de 1.000 e poucas prisões em flagrante. No início era bem pouco, nós quase praticamente não se fazia. Havia certa dificuldade. Nós tivemos reuniões com o doutor Rony. A Polícia Federal foi muito importante. E a Polícia Civil, porque a gente fazia as operações onde muitos municípios não tem Polícia Federal. Aí a Polícia Civil, agora me encontrei hoje mesmo com o ex-diretor-geral, doutor Júlio, da Polícia Civil aqui do Estado do Paraná, parceiro nosso. Então, que a gente levava lá para o barracão? Não, lá para Muralha, lembra uma delegacia ambulante da Polícia Civil. Então foram parcerias assim, né? E quando a gente começou a intensificar as prisões em flagrante, isso causou um impacto. Porque ele perde a mercadoria, ele está com um carro cheio de cigarro, só cabe ele. Perde a mercadoria, perde o carro e ele vai preso. Né? São três consequências. Três consequências duras. Duas financeiras e uma. Duras. Vai preso. Eu acho que a gente. Eu entendo o seguinte, né? Ó, se você quiser um país, uma nação próspera, onde as pessoas vivam bem, isso exige trabalho, cooperação, boa fé. Muita boa fé. Se você não tiver, a boa fé vem com a esperança, vem com outros atributos, mas a boa fé você precisa para o meu pessoal, boa fé, esperança, acredite. Conversei aqui no estúdio do Santo Iguaçu Valley, podcast de estação, com Mário Camargo, amável, gentil, diretor de comércio exterior da CIF, e o Dr. Luiz Bernardi, de trajetória marcante na Receita Federal, nesta região do Brasil. Aprendi um bocado, sei que você também. Gostaria muito de continuar essa conversa, quem sabe outros podcasts virão. Curta, compartilhe, acompanhe. Nós estamos durante 2 dias aqui em Foz do Iguaçu, um dos maiores eventos de inovação da América Latina. Obrigado, Dr. Bernardi, parabéns pela homenagem, sucesso. Foi um prazer conhecer e conversar contigo. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Esses assuntos são assuntos que motivam a gente. Obrigado. Falar em desenvolvimento do país. Perfeito. Obrigado, Mário. Um abraço a toda a CIF, espero revê-lo novamente. Eu que agradeço pela oportunidade e mais especial ainda por participar do podcast com uma pessoa tão importante como o Dr. Bernardi. Ele nos orgulhou muito, né, pelo tempo que ele trabalhou, e essa homenagem é mais do que merecida, sem dúvida nenhuma. Essa série não acaba aqui, tem mais capítulos, a gente volta no nosso podcast em outras oportunidades. Mais uma vez, muito obrigado, especialmente aos organizadores do evento e à equipe que montou essa estrutura toda aqui, que nos deixa felizes por poder contar histórias. E contar histórias é bom para a vida toda. Até mais!